E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Delador e sejam muito bem-vindos ao Delador FC. Essa semana nós tivemos novamente ela, a nossa querida, a nossa bonita Champions League. E eu consegui pegar a minha folga de trabalho justamente no dia do jogo do Milan, que pra você que não sabe é o meu time de coração na Europa. E eu gostaria de vir aqui pessoalmente agradecer ao Milan por ter estragado a minha folga. Sabe, em algum momento da minha vida eu comecei a gostar de futebol e graças ao Kaká eu acabei simpatizando com o Milan e fui assistindo os jogos do time, acabei pegando gosto, acabei pegando um amor por esse time e foi aí que eu descobri que o amor dói. Porque eu amo o Milan, eu faria de tudo para ver o Milan bem. Mas infelizmente isso não é recíproco. O Milan gosta de me fazer sofrer, o Milan me odeia. E qualquer oportunidade que ele tem para estragar o meu dia ou até o meu final de semana, ele agarra essa oportunidade e ele não deixa passar. Mas na quarta-feira, felizmente, eu pude ver que eu não sou o único torcedor que sofre e que se tem alguém que sofre mais que o torcedor rossoneiro é o torcedor do Manchester United, que viu seu time abrir uma vantagem de 3-1 no placar e mesmo assim terminar no jogo com um amargo empate e terminar a rodada na lanterna do seu grupo. E nesse momento os dois times se encontram na lanterna de seus grupos, precisando ganhar o seu próximo jogo e ainda torcer por um tropeço dos seus adversários diretos para conseguir passar de fase na Champions League. E eu vi alguns poucos torcedores debatendo um pouco sobre qual dos dois está pior, o Milan ou o Manchester United. E isso ficou martelando um pouquinho na minha cabeça, principalmente por um motivo. E se você tiver na minha idade ou for um pouco mais velho, ou simplesmente pesquisar no YouTube, você provavelmente sabe que no passado esses dois clubes simplesmente dominavam a Europa. Há 15 e 20 anos atrás esses dois clubes eram o bicho-papão da Champions League. Eram times muito temidos, eram times que se sobressaíam muito, eram times totalmente dominantes no cenário europeu. Esses times eram protagonistas na Europa, eram temidos por todos, e inclusive duelos entre Milan e Manchester United eram mágicos de se ver, o mundo parava para ver esses times se enfrentarem. Esses times eram totais gigantes do futebol. Ninguém queria encontrar eles na Champions League porque esses times sempre destruíam seus adversários e conseguiam ser soberanos. Mas então, o que aconteceu com esses dois times? Então, por que agora um time como o Milan toma 3-1 do Borussia em pleno San Siro e o United não consegue manter uma vantagem e toma um empate do Galatasaray? Por que agora esses times acabam amargurando a lanterna de seus grupos na Champions League, dependendo não só de si, mas ainda de tropeço de adversários para passar de fase? O que aconteceu com esses times que no passado eram tão soberanos e hoje não botam medo em ninguém? E o principal, esses times já eram, eles nunca mais serão protagonistas na Europa? Esses times acabaram, nunca mais vão voltar a ganhar uma Champions League? Ou são apenas gigantes adormecidos que logo voltarão ao seu auge e a ganhar títulos? Bom, eles têm que ser rápido porque nesse momento os seus rivais estão muito melhores que eles. Não à toa, a última final da Champions League foi justamente entre o rival desses dois times, a Inter de Milão e o Manchester City. Times que vêm sendo dominantes em suas ligas, que vêm jogando muito bem seus campeonatos, que vêm ganhando títulos todos os anos. E se esses dois times não abrirem os olhos, eles vão apenas viver de história enquanto vê os seus rivais paparem títulos toda a temporada. E fica até o final, pois nesse vídeo aqui eu vou te explicar como e por que esses times chegaram nessa fase tão horrível que eles vivem atualmente, e se esses times realmente têm chance e como eles poderiam ter chance de voltar a ser predominantes no cenário europeu. Bom, para isso precisamos voltar um pouco no tempo para quando a torcida desses times eram totalmente felizes. Bom, eu fiquei horas procurando e pesquisando e cheguei a uma conclusão de que talvez a última grande temporada desses dois clubes tenha sido em 2011, onde ambos ganharam seus campeonatos nacionais, eram predominantes ainda na Europa e ainda eram times temidos pelos seus adversários. Depois disso, o United até ganhou alguns títulos, principalmente uma Europa League, e recentemente o Milan até ganhou um Scudetto, mas depois desses títulos eles acabaram decaindo um pouco de novo. Inclusive o Ibra estava nesses dois últimos títulos desses times. Coincidência? Eu acho que não. Está lá. Coincidência? Acho que não! E bom, primeiro vamos ao mais fácil de se explicar, que é o Milan. E eu como torcedor preciso ser bem sincero e falar que eu não acho que o Milan está tão horrível assim. Na verdade eu estou satisfeito com a situação atual do clube. Por tudo que o Milan passou e tudo que ele viveu até chegar até esse momento, na verdade o Milan vem até numa crescente muito boa. E eu como torcedor fico feliz em ver que o time finalmente está voltando pelo menos a jogar Champions League e a competir no campeonato italiano. E eu vou explicar detalhadamente, mas o momento atual do Milan e a sua situação, na verdade, é simples. E se resume em poucas palavras que seriam crise financeira e os chineses, que pioraram o que já estava ruim.
Ironicamente, o começo do desastre foi uma época de auge do Milan, mais precisamente em 2006, quando o campeonato italiano acabou tendo alguns problemas por polêmicas envolvendo corrupção e esquemas de manipulação de resultados de jogos. Naquela época, um dos diretores da Juventus teve até escutas ilegais colocados nele e esses áudios foram vazados, e isso acabou tendo uma polêmica e uma repercussão muito grande, afinal a gente estava falando de manipulação de resultados no campeonato italiano. Bom, e foi aí que tudo começou a dar errado. De começo, apenas Juve, Fiorentina e Lazio seriam rebaixados e o Milan teria o começo de temporada no campeonato italiano com menos 30 pontos na tabela e ficaria de fora da próxima Champions League. Mas, felizmente, o Milan conseguiu recorrer e no final só a Juventus foi rebaixada. O Milan começou o próximo campeonato italiano apenas perdendo 8 pontos na tabela e conseguiu jogar a Champions League daquela temporada, que coincidentemente seria a temporada em que o Milan teria ganhado até então a sua última Champions League. Infelizmente, essa polêmica não afetou apenas a Juventus, que foi rebaixada, ou o Milan, que perdeu alguns pontos na tabela, mas sim o campeonato italiano inteiro. Afinal, depois de todo esse esquema, esses problemas de corrupção, simplesmente ninguém iria querer investir num campeonato que tem um histórico de manipulações de resultado. E logo, o campeonato perdeu muito dos seus patrocínios, dos seus apoios financeiros, e obviamente os clubes que disputavam ele acabaram sofrendo um impacto financeiro também. Não à toa que no cenário europeu os times italianos perderam muita força, principalmente depois de 2012, já que os clubes italianos não tinham condições de manter grandes jogadores, de pagar grandes salários, e obviamente os grandes craques não ficaram na liga. Muitos grandes craques da liga italiana acabaram saindo e os seus clubes não tinham como trazer outros craques para o lugar por conta dos problemas financeiros. E para piorar, tivemos a crise em 2008 que afetou o mundo inteiro e obviamente também afetou a Itália. E com todos esses problemas financeiros que já estavam vindo por conta desses esquemas de manipulação de resultado, essa crise acabou afetando mais ainda os times e muitos times da Itália simplesmente não aguentaram. E bom, essa época foi muito difícil, não só para o Milan, mas como para todos os clubes da Itália, que simplesmente não tinham dinheiro para pagar quase nada, até mesmo não conseguiam pagar o salário dos seus jogadores. Alguns clubes na época na Itália chegaram até a vender os seus estádios para o governo para conseguir ter uma verba, para conseguir pegar algum dinheiro, porque não tinham condição de manter o seu estádio. E óbvio, além de tudo isso, o torcedor também acabou tendo um impacto no seu bolso, já que a crise foi totalmente mundial. E obviamente, sem dinheiro no bolso, muitos torcedores não iam assistir os jogos em campo, o que também afetava para o clube. Bom, isso foi terrível para o campeonato italiano e após todas essas crises a gente acabou vendo o Milan, que tinha esse time, acabar tendo esse time aqui futuramente. Após tudo isso, como eu já disse, não só o Milan, vários clubes da Itália acabaram perdendo muita força em solo europeu, tanto que a maioria dos clubes, principalmente os gigantes Milan e Inter, acabavam ficando muito tempo sem jogar a Champions League até que conseguiram voltar. Até que chegou também em 2016, onde parece que surgiu uma luz no fim do túnel para o Milan. Mas infelizmente essa luz era apenas um caminhão que estava vindo para nos atropelar. Silvio, como eu vou chamar aqui, era dono do Milan desde 1986, mas em 2016 ele recebeu uma proposta de um fundo de investimento chinês para vender o clube e, cansado de brincar de ser dono de time de futebol, ele acabou vendendo o Milan em 2016. E sabe aquele ditado de que quando a esmola é muito, o santo desconfia? Ou algo assim? Bom, foi exatamente isso. Os chineses chegaram e disseram que iam fazer um investimento muito alto no time, iam subir as receitas, subir a liquidez, iam injetar uma capital alto, trazer jogadores de alto nível, fazer o Milan voltar a ser um time simplesmente temido e dominante na Europa, se tornando novamente protagonista no cenário europeu. Você mentiu! Mentiroso! O início de um sonho para o torcedor rossoneiro, não é mesmo? Bom, deu tudo errado. E, bom, já começou a dar errado antes mesmo deles comprarem o clube, quando eles começaram a atrasar os pagamentos para comprar o Milan. Os chineses, que deveriam na época pagar 740 milhões pelo clube, acabaram pagando 200 milhões, mas depois começaram a adiar e atrasar o restante do pagamento. Isso aí já dava para ver a furada que o clube já estava se metendo, mas ninguém simplesmente se importou e simplesmente continuaram a transação do clube. Os chineses até investiram pesado, foram 200 milhões em investimentos em contratações, trouxeram vários jogadores, mas no final o resultado em campo ainda não agradava, afinal o Milan não conseguia ser aquele time que se impunha e que estava brigando por título no campeonato italiano, e no final da temporada não conseguia nem mesmo a vaga para sonhar da Champions League. Mas felizmente os chineses tinham uma dívida de 300 milhões com o fundo de investimento Elliott, e por conta deles não pagarem e não quitarem essas dívidas, o fundo de investimento Elliott poderia e foi lá e se apropriou e tornou-se dono do clube Milan.
E sim, os chineses assumiram oficialmente praticamente em 2017 e já em 2018 eles já não podiam mais ser donos do clube. Mas isso não impediu eles em pouco tempo de deixar um rombo financeiro enorme no clube e várias regras de fair play totalmente quebradas que iriam estragar muito o futuro do Milan. O fundo Elliott então fez sim um bom trabalho, conseguiu injetar um pouco de dinheiro, mas não fazia contratações tão espetaculares para o clube, mas sim contratações um pouco mais baixas, contratações mais pontuais e simplesmente apostava muito em jovens, como por exemplo o Rafael Leão, o Theo Hernandes e o Sandro Tonali. A intenção do fundo era fazer o time não quebrar mais regras financeiras, conseguir se reestruturar financeiramente para aí sim então futuramente poder contratar melhores jogadores e aí sim começar a se reforçar e voltar a ser competitivo na Europa. Primeiro a gente resolvia os problemas das dívidas e depois a gente avançava. E para isso eles contaram com uma ajuda muito especial de um grande ídolo do Milan que eles acabaram chamando para ajudar, que se tornou diretor do clube. Estou falando dele, Paolo Maldini. Maldini foi promovido a diretor técnico do Milan em 2019 e pouco a pouco o clube foi conseguindo se estruturar e voltando a ser um time que se dava um pouquinho mais de gosto de se assistir, principalmente porque o clube apostava muito em jovens promessas como o Rafael Leão, como o Sandro Tonali e o Theo Hernandes, que eu já mencionei, mas também contava com jogadores como o Zlatan Ibrahimovic e o grande jogador Olivier Giroud, campeão de Copa do Mundo e Champions. Te amo, Giroud. É claro, tendo esses jogadores experientes para agregar com esses jovens e ao pouco esses jovens iriam evoluindo e teriam aqueles jogadores mais maduros para ajudar eles nessa evolução e para puxar a responsa quando tudo estivesse ruim. E bom, em 2021 o time finalmente conquistou o que ele mais queria, que era voltar a jogar a Champions League. E em 2022 veio o tão sonhado Scudetto, o Milan finalmente voltava a ser o campeão da Itália. E muito obrigado, Zlatan Ibrahimovic, por ter voltado e ajudado muito nessa reconstrução. E é claro também ao Maldini, grandes ídolos do Milan que voltaram para ajudar no momento que o clube mais precisava. Eu amo vocês. E claro, além do título, o Milan conseguiu finalmente se reequilibrar financeiramente, já não tinha mais problemas com fair play financeiro e dívidas financeiras, mas em 2022 o Milan foi vendido para o grupo da Redbird, que iria investir um pouco mais no clube, injetar um pouco mais de dinheiro e pouco a pouco fazer o Milan continuar nesse progresso para voltar a enfim dominar a Europa. E tudo parecia estar dando certo, tanto que na temporada passada o Milan, mesmo com alguns tropeços, oscilando muito, conseguiu chegar na semifinal da Champions League, sendo que para muitos não passaria nem da oitava. Isso mostrava uma baita evolução, mas infelizmente essa temporada aqui o Milan acabou dando uma decaída novamente. Mas essa temporada, mesmo com um investimento melhor do que nos últimos anos, o Milan até quando vence não convence. Simplesmente não consegue convencer na Champions, tem apenas uma vitória em 5 jogos, tomou 3-1 do Borussia em casa, tomou 3-0 do PSG na França, no Campeonato Italiano chegou a tomar 5-1 da rival Inter de Milão. Mas bom, o que vem acontecendo com o Milan? Qual o problema do clube, já que o clube finalmente tem investido e tem nomes de peso agora no elenco? Infelizmente para mim tem vários problemas atuais no Milan. Alguns deles são o departamento médico, que seria o DM, e é claro, seus preparadores físicos. Afinal, de 5 zagueiros do elenco titular do Milan, apenas um está jogando porque os outros 4 estão no departamento médico. E o departamento médico não ajuda eles a voltarem logo, e os preparadores físicos, se tivessem feito o trabalho direito, não teriam tantos jogadores com lesões musculares por aí. Mas infelizmente outro problema que para mim nesse momento deve ser um dos principais no Milan é justamente o seu técnico Stefano Pioli. E bom, não me levem a mal, eu sou muito grato ao Pioli, afinal a gente voltou a jogar Champions League graças a ele, a gente voltou a ganhar um Scudetto graças a ele, a gente chegou numa semifinal de Champions graças a ele, mas infelizmente eu não vejo mais margem para evolução no time com o Pioli no comando. Eu acho que ele já tirou tudo que ele conseguia desse time e ele não consegue extrair mais, sendo que os jogadores do Milan têm total capacidade para extrair mais do que o time vem mostrando em campo. O Pioli ele é um técnico totalmente limitado, ele não é inovador, ele não é um Guardiola da vida que ele vai moldando e melhorando o time conforme vai passando. Ele já chegou no auge que ele conseguia e nesse momento o Milan tem financeiramente e até em campo o elenco suficiente para brigar por títulos maiores, para demonstrar mais futebol. Com o Stefano Pioli isso parece que não vai mais acontecer. A gente tem Giroud, a gente tem Pulisic, Theo Hernandes, tem o Rafael Leão, tem o Maignan, que são bons jogadores, são jogadores que dá para fazer um baita futebol na Champions League, e com o Pioli, infelizmente, eu não consigo ver evolução com esses caras a ponto da gente voltar a ser competitivo. Eu gostaria muito que o Milan conseguisse trazer outro técnico que pudesse extrair um pouco mais desses jogadores. O Flick está livre no mercado e eu acharia muito bom se ele viesse, mas eu acho muito difícil.
Gosto muito do De Zerbi, mas nesse momento o favorito para assumir o Milan, se o Pioli cair, é o Abate, que está treinando o time mais jovem do Milan, o Sub-20, se eu não me engano. Não acho que o Milan esteja acabado, pelo contrário, eu acho que a evolução do Milan, ela vem se mostrando, eu acho que o Milan vem evoluindo bem, e normal dar esses tropeços, afinal é um time em reestruturação, mas o time finalmente resolveu seus problemas financeiros, agora vai poder voltar a investir um pouco mais pesado no mercado, montar um elenco melhor, montar um elenco mais competitivo, assim como a Inter de Milão foi fazendo. Vamos voltar a disputar Champions todo ano e quem sabe daqui 5, 10, 15 anos a gente não volte a ganhar a tão sonhada Champions League, assim espero. Mas o Milan não está acabado, pelo contrário, eu acredito que o Milan tem margem para evoluir muito, mas eu acredito que um dos pontos cruciais para o Milan, se quiser voltar principalmente a ser competitivo e ganhar Champions nesse momento, talvez seja trocar de técnico. Tá, o Milan teve todos esses problemas, mas e o United? O clube não tem problemas financeiros, tanto que o clube mais pobre da Premier League tem mais dinheiro do que o clube mais rico do campeonato italiano. Os times italianos nem conseguem bater de frente em contratações com os times pequenos da Premier League. Então, claramente, dinheiro não é o problema do Manchester United. Também não é um time que teve tantos técnicos horríveis na sua passagem. O próprio Mourinho passou lá. Eles tiveram excelentes craques, excelentes jogadores também, como o Cristiano Ronaldo, como o Zlatan Ibrahimovic. Então, por que o United também está numa fase ruim, a ponto da gente falar se o gigante está adormecido ou se o gigante simplesmente morreu e foi jogar no Vasco? E o principal, como um time tão gigante e tão temido no passado como o Manchester United, hoje em dia simplesmente não consegue vencer nem do Galatasaray na Champions League, enquanto inclusive acaba vendo o rival papando títulos todos os anos. Bom, existem vários fatores, mas eu vou resumir em apenas 3 aqui. E é claro, o principal é obviamente a gestão péssima, amadora e horrível que o Manchester United vem tendo nos últimos anos. Um time gigante como o Manchester United, tricampeão da Champions, papou não sei quantas Premier Leagues, um time tão temido na Europa no passado, simplesmente nesse momento tem na sua gestão simplesmente caras que não entendem absolutamente nada sobre futebol para comandar o clube. Tanto que os caras que estão nessa área não têm simplesmente pulso firme para nada dentro do clube. Eles gastam milhões de dinheiros em contratações, gastam mais do que deviam jogadores que não mereciam, pagam salários muito altos para jogadores que não mereciam esse salário, mas em compensação eles têm muita pouca falta de paciência com alguns jogadores que mereciam um pouco mais de paciência, como por exemplo o Casemiro e o Amrabat, que eles querem mandar embora do clube, sendo que o Casemiro chegou há um ano e ele nem é um jogador horrível, ele agregou ao clube e o Amrabat acabou de chegar, não faz nem 6 meses e eles já querem simplesmente chutar o cara embora, sendo que são jogadores bons que podem agregar ao clube, diferente de outros caras que estão ali há muito tempo ganhando salários altíssimos e não fazem nada, como por exemplo o Maguire. Fora, é claro, a forma que eles tratam os jogadores. Eles simplesmente deixaram todo o comando, todo o poder na mão do Ten Hag. E olha a forma que ele tratou o Cristiano Ronaldo e o Sancho. Olha como ele tratou o Cristiano Ronaldo, que é um dos grandes ídolos da história do clube, voltou para ajudar numa situação ruim. E eles simplesmente trataram o cara totalmente mal, falando que até que o culpado de toda a situação ruim estava sendo ele. E a gente vê pelos próprios resultados atualmente que o problema do Manchester United não é e nunca foi o Cristiano Ronaldo. Esses dias eu estava lendo uma notícia sobre quando o Lindelof ia sair do Manchester United e o empresário do jogador simplesmente chegou no clube e falou: olha, o Barcelona está interessado nele, agora que o Delight foi para a Juventus eles viram que não vão conseguir o cara e agora eles querem o Lindelof. E o Manchester United simplesmente foi lá para um jogador que estava no clube há nem um ano direito e ofereceram um novo contrato, uma renovação com um aumento de salário para ele ficar. Talvez você vá pensar, pô, mas eles só estavam mantendo e segurando um jogador que eles achavam bom e promissor. Mas, cara, claramente isso é jogada de empresário e claramente dava pra ver. Aquele foi um dos piores desempenhos defensivos do United de sua história nos últimos anos. Porque um clube como o Barcelona simplesmente ia olhar e querer um jogador ali do nada? E por que um jogador desse valeria tanto assim para o Manchester United fazer isso? Claramente era uma jogada de empresário tentando fazer o seu jogador valorizar e o clube caiu que nem um patinho porque a sua gestão é totalmente amadora, não sabe o que fazer, não soube nem negociar. De acordo com o jornalista Mark Odigan, que é um cara que fica na Inglaterra e ele é simplesmente muito focado no Manchester United, ele fica o tempo inteiro procurando notícias ali em cima do United há muito tempo de sua carreira. Ele diz que o maior problema do United é a sua gestão, que é péssima, que é horrível e amadora. E ele diz que eles não souberam ter o preparo suficiente para comandar o time depois da aposentadoria do Ferguson. Isso, é claro, após dizer que eles são apenas caixas eletrônicos incompetentes. Mas é aí que nós entramos em outro ponto totalmente crucial para esse momento que o United vive hoje. O fim da era Ferguson. Calma aí que eu vou te explicar, mas para muitos é conhecido como a herança maldita de Alex Ferguson.
Caso você tenha nascido ontem ou more numa caverna, Alex Ferguson é simplesmente um dos maiores nomes da história do Manchester United. Ele ficou muito tempo no clube, onde ele conseguiu ganhar simplesmente tudo, inclusive 2 Champions League e 2 Mundiais de Clubes, e trocentas Premier Leagues. Mas infelizmente em 2013 ele se aposentou e desde então o United não conseguiu ter um técnico à sua altura. Talvez o melhor técnico que tenha passado no United depois disso, como eu já disse, foi o Mourinho, que fez um bom trabalho, ganhou a Europa League, mas nada tão espetacular como se esperava ou como era na época do Ferguson. Bom, e a falta de planejamento e o tanto de técnicos que passaram no clube desde a aposentadoria dele são simplesmente extraordinariamente bizarros. O Manchester teve vários técnicos desde então e não se preparou tão bem para quando ele saísse. Há quem diga que o clube talvez tivesse se mantido na linha se quando ele se aposentou em 2013 eles já tivessem trazido o Mourinho e não em 2016. E eu concordo, eu acho que teria sido muito interessante. Na época o Mourinho era um dos grandes técnicos do futebol. Ele é um cara que entende muito de futebol e eu acho que ele poderia sim ter continuado melhor o trabalho do Ferguson do que assumir o United de 2016, quando o time já estava todo bagunçado. O clube já vinha passando por alguns poucos problemas sim na era Ferguson, mas o Ferguson conseguia mascarar muito bem essas situações, o time conseguia ganhar, conseguia se empenhar melhor e, é claro, isso ficava um pouco disfarçado. Há quem trace um paralelo também entre o Ferguson e um técnico muito antigo que teve no clube, pois antigamente ele teve um clube, Busby, se eu não me engano o nome, que ele simplesmente ganhou muitas coisas, ele era um técnico muito grande ali, e depois que ele saiu, o Manchester United simplesmente não conseguia mais andar sozinho, o Manchester United inclusive caiu, até que veio a grande era Ferguson, reestruturou o United e eles voltaram a ganhar um título. E eles entendem que o que talvez falte hoje seja isso, seja alguém que chegue e salve o United como foi esses caras no passado. Eu nem acho que isso tenha muito a ver, mas eu queria passar essa informação aqui porque eu li e achei legal. Mas a aposentadoria do Ferguson fez muito mal pro clube, não só porque em campo não se entregava mais a mesma coisa, como porque ele era muito participativo no mercado do clube nas janelas de transferência. Então, ele escolhia a dedo os jogadores que ele queria, ele planejava o que ele queria para a temporada, e essa gestão do Manchester United é muito amadora, eles não conseguem simplesmente investir direito, trazer peças pontuais, fazendo uma gestão de verdade. Esses caras entendem menos de futebol do que eu, que sou só um bobão que falo de futebol no YouTube. Fato também é que perdendo um técnico como o Ferguson é muito difícil de se repor, e todos os técnicos que chegam para o seu lugar assumindo um time tão grande e tendo que assumir um time que tem um técnico tão histórico, acabam tendo uma pressão muito grande em cima, pois as pessoas esperam pelo menos metade do que o Ferguson foi. E a maioria dos técnicos que passou no United não chegou perto de 1% do que ele fez no clube. Inclusive, é claro, o Mourinho foi o melhor deles, fez um trabalho até que bom, mas não chegou nem perto de metade do que foi o Ferguson no Manchester United. Mas existe um pequeno fator simbólico que, na minha opinião, afetou sim também um pouco nos andamentos do Manchester United, que é até bem simples, se chama Manchester City. Sim, o Manchester City, o rival do Manchester United, pode ter sido sim um dos culpados desse momento do Manchester United. Mas calma, antes de você me atacar, eu vou te explicar. Desde que o Manchester City foi comprado, ele começou a crescer muito no cenário do futebol europeu e mundial, começou a ganhar muitos títulos, recentemente ganhou uma tríplice coroa, e isso afetou um pouco o Manchester United psicologicamente. No passado, quem rivalizava muito com o Manchester United era o Liverpool, e o Manchester United deixava ali o Manchester City meio de lado, nem dava tanta importância para ele. Mas ao ver o Manchester City começar a se reerguer, começar a se impor mais no futebol, isso acabou afetando um pouco na cabeça do Manchester United, que começou a ver o seu rival sendo muito protagonista também no campeonato inglês e começando a ser um pouco protagonista nos campeonatos europeus. Eu não acho que isso seja o maior motivo, mas a ascensão do Manchester City claramente incomodou muito o Manchester United, que começou a ver um pouco de desespero. O City não tem nesse momento nem metade da história do Manchester United, mas claramente o Manchester United se incomoda com o clube rival, começando a ganhar muitos títulos e acertando tudo que tenta, enquanto o Manchester United simplesmente não consegue acertar nada do que tenta. E cada vez o United vai gastando mais e mais e mais, tentando montar um elenco e bater de frente com o time atual do Manchester City, se esquecendo justamente que o maior ponto do Manchester City é justamente a sua gestão, coisa que hoje o United não tem. Talvez eu sinta que incomode um pouco no Manchester United ver que hoje o Manchester City é o que o Manchester era há pouco tempo, sendo protagonista da Europa, totalmente dominante, colocando medo nos seus adversários, ganhando títulos todo ano. Tanto que o Manchester City acabou de ganhar a tríplice coroa na Inglaterra, coisa que só o Manchester United tinha feito no país até então.
E é claro que o Manchester United, assim como o Milan, tem sim solução para voltar a ser tão grande na Europa quanto foi no passado, mas não é um técnico e sim a sua gestão. E para a sorte do United e para o azar do Milan, o Maldini foi demitido do Milan no começo dessa temporada, está totalmente livre, e o Manchester United inclusive estuda contratar ele para ser diretor do clube, como ele era no Milan. E bom, o trabalho do Maldini no Milan foi sensacional, ele conseguiu com pouca verba, com pouco dinheiro, reestruturar o clube que vinha com problemas financeiros e montar um elenco até que competitivo, que conseguiu chegar numa semi de Champions e, é claro, ganhar um campeonato italiano. Então, e se o Maldini conseguiu fazer isso com tão pouco dinheiro para fazer, imagina ele no Manchester United, que tem muita condição e muito financeiro para ele contratar todos os jogadores que ele quiser e montar um baita elenco, como ele já mostrou que ele consegue fazer no Milan, até com pouco dinheiro. E eu acho que ele agregaria muito se ele chegasse no Manchester United, até pelo nome que Paolo Maldini é, por ele ser essa lenda do futebol, ele bota muita moral e ele consegue colocar os jogadores na casinha. A gente vê no Milan como o time ficou bagunçado sem ele, porque além dele ser aquele cara que tinha um contato com os jogadores, que consolava os jogadores em uma derrota, motivava eles, passava uma mentalidade vencedora, ele também era um cara que botava moral. Afinal, ele chegava lá, ele mandava os caras ficarem quietos e escutar, e eles iam ficar quietos e escutar, afinal, é Paolo Maldini, a gente está falando de um dos maiores jogadores da história do futebol, e não só do Milan. E é claro, no Manchester United ele poderia fazer muito bem isso também. Ele faria os jogadores o respeitarem, coisa que o Manchester United não vem tendo hoje em dia. O United vive tendo problemas de elenco, se rachando, dos caras se dividindo, brigando internamente. E com um cara como o Maldini ali, eu tenho certeza que isso não aconteceria. Além dele contratar bons jogadores e montar um baita elenco, eu tenho certeza que ele seria muito respeitado e que os jogadores iam ter mais respeito e serem mais profissionais e não essa bagunça toda que eles vêm sendo no Manchester United. Inclusive, para você ver como isso faz sentido, se fosse você no lugar dos jogadores, quem você escutaria mais? O Pioli, o Ten Hag ou a lenda viva do futebol, Paolo Maldini? A resposta é muito óbvia e é claro que os jogadores também vão escutar e obedecer muito mais o Maldini do que um cara como o Ten Hag, que também parece um baita de um crianção quando ele está discutindo com jogadores, como por exemplo a situação atual com o Sancho. Eu acredito que se o Maldini realmente se tornar diretor do Manchester United, o futuro para o Manchester United seria muito bom, seria brilhante, voltaria a ser protagonista na Europa, voltaria a ganhar títulos, conseguiria montar um time de verdade para poder voltar a brigar por títulos de expressão e não veria só o Manchester City ganhar títulos, poderia estar até atrapalhando o caminho do Manchester City, eles mesmos poderiam estar ali rivalizando e brigando por títulos com o clube rival. E óbvio que isso não vai acontecer na primeira temporada que o Maldini assumir, mas eu acredito que entre 2 a 4 anos ele resolveria todos os problemas desse bagunçado Manchester United, que é um dos clubes mais bagunçados do mundo atualmente. Ele resolveria todos esses problemas, colocaria os jogadores na casinha, até o Ten Hag entraria na casinha se o Maldini chegasse, se é que ele não mandaria o Ten Hag embora e contrataria outro técnico, mas ele colocaria os caras na casinha, faria os caras terem respeito, resolveria essa bagunça e montaria um elenco muito competitivo para voltar a brigar por Premier League e, é claro, pela Champions League, onde o United deve sonhar muito em voltar a vencer. Resumindo, para mim, o problema do Milan atualmente é o seu técnico. Eu acho que o Milan deveria sim trocar de técnico, um técnico que pudesse extrair mais dos seus jogadores, conseguir fazer mais em campo do que o Pioli, que, na minha opinião, já chegou no seu limite. E é óbvio, na minha opinião, o problema do Manchester United é a gestão e trazer o Maldini como diretor, um cara tão experiente que viveu tantos anos no mundo do futebol e que fez um baita trabalho como diretor de um time que estava com problemas financeiros, isso claramente também seria excelente para o clube e, na minha opinião, na minha visão, essas são as duas soluções para esses clubes. Mas, claro, essa é a minha opinião. Qual que seria a sua? Você acha que esses times têm chance de voltar a ser protagonistas no cenário europeu? Ou você acha que esses times já acabaram, esses times estão parados no tempo e não tem mais o que fazer? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu também quero saber. E se você acha que esses times têm solução, comenta aqui o que você acha que atualmente é o problema e qual a solução para esse problema para esses clubes. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aqui embaixo para dar aquela força pro canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto!